Isso é um sofrimento. É algo que eu carrego há 56 anos da minha vida. É um martírio que eu tenho. Uma tristeza muito grande do fundo do meu coração. Quando eu soube quem era realmente os meus pais. Eu hoje convivo com isso. Muitas pessoas da cidade conhecem a minha história. Muitas pessoas não conhecem essa história. Eu precisei adentrar ao judiciário, impetrar uma ação contra o meu pai para poder ser reconhecido. O mesmo foi procurado por várias vezes pela minha pessoa para tentarmos conversar, ver o que aconteceu, por que eu não vivi junto com ele no seu convívio, debaixo do seu lar. Mas, infelizmente, o meu pai, ele sempre procurou evitar essa situação, esse tipo de conversa. Até que um dia eu fui obrigado a entrar com uma ação. A minha mãe, segundo ela mesma me relatou, ela foi levada para a casa da família Maron, 7 anos de idade. Ela foi criada no berço da família Maron como dama de companhia da minha avó, mãe do meu pai, falecida Dona Mariana. E minha mãe era uma moça bonita. Eu tenho fotografias dela até hoje, é como se fosse uma índia, cabelo comprido nas costas, uma moça linda. E aos 15 anos de idade, segundo minha mãe relatou, o meu pai, biológico hoje, conheceu a minha mãe. E devido, quando eu digo conheceu, como é que eu posso me referir? Teve relações com ela, quando ela veio ficar grávida. Isso em 1954, 55, aonde eu vim a nascer. Mas, diante desse fato, ela foi colocada para fora da casa da família Maron. Ela foi me ganhar em Curitiba. Isso me dói tocar nesse assunto, mas é a realidade. Eu fui criado por esse casal que era conhecido. Veja como é a história. Esse casal que me criou eram conhecidos dos meus avós, pai da minha mãe. Eles me criaram. Quando na realidade minha mãe ficou grávida na casa dos Maron. Essa relação, segundo a minha mãe, ele a pegava à força. Muitas vezes minha mãe foi se viciada à força. Infelizmente é a realidade, me machuca dizer isso. Mas foi isso que aconteceu na realidade, como tem acontecido muitos casos assim. Eu procurei o meu pai, como te disse, para compor essa situação, para esclarecimentos, e ele nunca quis, ele me evitou, como ele me evita até hoje. É isso que não entra na minha cabeça. Ele me evita até hoje, nunca ele quis conversar, nunca ele se aproximou. Há pessoas que digam que ele não se aproxima, não conversa comigo, porque eu sou filho dele com uma empregada doméstica, e isso causa uma enorme vergonha para ele ser pai de um filho de empregada doméstica. Por isso que até hoje ele não conversa comigo, o filho dele não conversa comigo, não se aproximam de mim. Não existe aquele respeito do ser humano. Isso me machuca, me dói, e muito.
Olha, eu digo para você que passou pela minha cabeça isso, eu vou fazer o curso de Direito para mim buscar o meu próprio direito. E assim eu fiz, eu vendi a minha casa, que eu tinha aqui em Paranaguá, vendi tudo e fui embora para São Paulo com a minha esposa, para tentar fazer o curso de Direito lá. Fiz o vestibular, passei, comecei a estudar, alegre e contente, porque eu tinha passado no vestibular, era o que eu queria. Ou será que está no sangue? Todos os Marões são advogados? Eu tenho sangue dele. Será que isso está no sangue? Eu fui fazer o curso de Direito. Mas como a minha situação era precária, para mim pagar a faculdade, eu aluguei uma casa em São Paulo. Enquanto eu tinha o dinheiro para pagar a faculdade, eu estava pagando. Estava comprando material. Os livros hoje são caros. Tudo é caro. Quando a coisa começou a ficar difícil, eu comecei a vender cachorro-quente em frente à faculdade. O motivo de riso, mas não é de tristeza. Comecei a vender sanduíches. E às vezes eu era motivo de charcotas, de brincadeiras, até de mau gosto, os próprios colegas. Mas isso não me magoava e não me dava vergonha alguma. E sim, me engrandecia mais. Porque eu fazia aquilo com gosto, porque eu vou pagar o meu estudo e vou me formar. Aí quando eu senti que a situação estava difícil, eu obtive ajuda do meu pai, do Alceu Maron. Mas já existia esse processo de paternidade. Já existia, eu já tinha entrado com essa ação, porque ele nunca quis conversar comigo a respeito dessa situação. Ele sempre negava que era meu pai, sempre negava. E eu entrei com essa ação e um belo dia ele me procurou, me dizendo que ia me ajudar. Nunca tinha feito nada para mas ia fazer. Se eu estava estudando, ele ia ajudar, ia até ajudar a pagar a minha faculdade. Foi onde eu dei o meu boleto para ele pagar. Passado um tempo, me chamaram na faculdade. O senhor está inadimplente. O senhor não está pagando a sua faculdade. Vai ficar difícil de manter o senhor aqui. Aliás, lá não é uma faculdade. O Nueste é uma universidade, porque lá tem curso de Direito, tem Medicina, tem Odontologia, vários cursos. Aí eu vim a Paranaguá, eu procurei. Vim aqui, procurei, disse, olha, o senhor deve ter esquecido de pagar a minha faculdade. Isso me magoa muito, porque ele foi categoricamente, isso eu não esqueço. Um dia eu vou morrer e não vou esquecer. Ele disse, eu não tenho ganhado no bicho, eu não posso pagar a tua faculdade, eu estou com falta de sorte. Aí eu olhei para ele e disse, então tá certo. Não há de ser nada. O que o senhor me prometeu, o senhor não está cumprindo. Tudo bem. Virei as costas e saí. E fui embora, voltei para São Paulo. Não pude mais estudar. Tudo que eu tinha vendido aqui, porque um curso de Direito hoje é caro, faculdade particular, eu voltei embora. Voltei embora, vim para Paranaguá, vim morar na casa do meu falecido sogro, pai da minha esposa. E aqui tive a felicidade de fazer o vestibular, começar tudo novamente aqui na Faculdade Zupar. Passei no vestibular e comecei o curso de Direito. Fica difícil. Foi um grande amigo meu. Ele fazia o curso de Direito comigo. Ele não sei como descobriu a minha situação, até porque ele era amigo do Alceuzinho Maron. E ele não aceitava, e não aceita até hoje, o que acontece comigo. O Alceuzinho não fala comigo, não quer saber de mim. Eu sou irmão dele, ele não tem a proximidade, o meu pai não se aproxima, ninguém quer conversa, nunca fiz nada para esse povo. Eu tenho o sangue deles. Eu tenho o sangue deles. E esse meu amigo, comovido com isso, começou a me ajudar a pagar. Não sei você, o Pedro, começou a ajudar. Ele sabe quem é, me ajudou a pagar essa faculdade. Eu, não querendo aceitar de maneira nenhuma que ele me ajudasse a pagar essa faculdade,
Não tenho vergonha de dizer que eu me tive a um carnaval aí a vender latinha de cerveja. Muita gente de Paranaguá viu isso. Muitos amigos meus passavam por mim. Você está numa faculdade vendendo latinha de cerveja no carnaval? Eu disse, eu estou fazendo isso aí para pagar minha faculdade, a verdade é essa. Já estava transtornado, não? Eu não nasci num berço de ouro. Eu nasci numa manjedoura. Mas eu terminei o meu curso de Direito, não com a ajuda do meu pai, que podia me ajudar, ter me ajudado. O meu pai foi durante 40 anos vereador em Paranaguá. O meu pai foi diretor administrativo do Porto. O seu Alceu Marão foi persona em Paranaguá. Mas eu era trabalhador, jogado fora pela família, mas hoje eu ando de cabeça erguida. Terminei o meu curso de Direito, sou bacharel em Direito, sou formado, gosto da área. Trabalho em escritório de advocacia com amigos, advogados amigos meus, os quais tenho muita honra e muito prazer em compor comigo, junto com eles. Sou conhecido por Jesus Marão. Fui TPA. Tenho o prazer de dizer que fui estivador, maior honra do mundo. Trabalhei, minhas mãos foram calejadas pelo trabalho, e todo esse tempo o meu pai e o meu irmão sabiam que eu estava num porão de navio trabalhando, estava arriscando a minha vida. Nunca ninguém veio falar comigo. 11 anos como estivador. Maior honra, maior honra. E tudo que eu consegui também eu trouxe um pouco de lá depois. E hoje estou aqui, meu coração partido, magoado, porque eu sei que existem muitas mães e muitos pais que abandonam os seus filhos, como foi o meu caso. E os filhos estão abandonados, às vezes, por culpa do acaso, dando trabalho até à justiça. Eu não fui esse tipo de coisa. Hoje eu estou formado, graças a Deus, tenho um curso superior, agradecendo ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, primeiramente, e a muitos amigos que me ajudaram. Esse processo começou aqui em Paranaguá, na Vara de Família. Muitos anos ele ficou aqui na Vara de Família de Paranaguá. E o meu pai sempre conseguindo, com seus conhecimentos, com certeza, protelando, quero dizer, postergando, empurrando com a barriga, ele conseguiu segurar esse processo aqui. Mas um dia a coisa, ela tem que andar. Eu nunca esqueço que um dia, numa audiência, ele foi e a meritíssima juíza disse: doutor Alceu, esse processo vai ter que caminhar. Esse processo vai ter que andar, não vai poder ficar parado. E o processo saiu daqui, foi julgado a minha paternidade aqui, foi procedente a ação. O que eu quero dizer procedente? A juíza determinou o nome dos meus patronímicos, o nome dos meus pais, dos meus avós, os meus documentos, até transitar em julgado. Quando eu falo até transitar em julgado, até última instância. Até onde não puder a parte contrária recorrer. Um bom pai não teria começado esse processo nem na primeira instância. Mas o meu pai, ele foi tão mal comigo, mas mal demais, ele apelou da sentença da juíza para que esse processo subisse para o tribunal, dizendo que não era o meu pai, que não era o meu pai. Chegou no tribunal em Curitiba, ele apelou, que é um direito. Lá,
Os desembargadores deram prosseguimento, deram ganha-causa. Mantiveram a sentença da juíza aqui em Paranaguá. Realmente o senhor é o pai do rapaz. Ele não se convenceu. O meu pai, o doutor Alceu Marão, não se convenceu disso. Ele recorreu novamente. Ele entrou com um recurso especial. Esse recurso foi para Brasília. Esse recurso foi parar na última instância, no STJ, Superior Tribunal de Justiça. E aí veio a sentença final. Aí transitou o julgado, onde não tinha mais para onde ele recorrer. Como se fosse aquela corrida do gato contra o rato, e o ratinho se encolheu e não teve mais jeito. Aí saiu a sentença definitiva. Realmente o senhor é o pai do rapaz. E essa sentença foi prolatada pelo ministro, presidente do STJ. Eu tenho um quadro na minha casa com essa sentença. Queira ou não queira, eu sou magoado, sou triste, meu coração é magoado, mas eu tive a honra de ter uma sentença do ministro em Brasília. O meu pai perdeu nas 3 instâncias. Primeiramente, ele já começou perdendo na palavra de Deus, porque ele é o meu pai e ele quis ir contra Deus. Vou dizer que eu tinha o maior prazer, o maior orgulho de ser filho do seu Marão. Eu tinha o meu pai, não tinha ele como pai, eu tinha ele como um ídolo. Eu sentia orgulho de ver ele. Por mais que ele me desprezava, me magoava, mas eu tinha orgulho dele, muito orgulho demais. Eu amei muito. Hoje eu já não posso falar a mesma coisa. Hoje eu tenho tristeza, eu tenho uma ferida no meu coração que não vai cicatrizar nunca mais. Nunca mais essa ferida vai cicatrizar. O meu pai, em momento algum, nunca me ajudou em nada, material ou afetividade. Nunca. Nunca eu tive o amor do meu pai, da minha mãe. Hoje, a minha mãe se afastou de mim também por causa de material, de materialidade. Os meus irmãos, por causa de herança. Eu não quero herança, eu não quero isso. Eu tenho a minha vida feita, consagrada. Não preciso de herança, não quero nada. Eu queria a compreensão deles, o amor paterno, o amor materno. Porque se eu estou aqui, eu vim de algum lugar. E esse lugar que eu vim chama-se Dona Nail, minha mãe, e seu Alceu Marão, meu pai, que me desprezou desde o dia que eu saí do ventre de minha mãe, até o dia de hoje. Ele nunca se olhou no espelho e nunca me olhou em mim. Porque se ele olhar em mim, olhar no espelho, não precisa fazer de exame de DNA. Não precisa. Eu não procurei ajuda material. Eu procurei o meu pai, o meu sangue. Eu procurei da onde eu vim, o amor do meu pai. Eu não procurei o que ele tinha, o que ele podia fazer. Tanto é que hoje o meu verdadeiro pai, o Senhor Deus, me tem até hoje. Eu estou aqui, estou realizado na minha vida. Agora eu tenho uma coisa comigo. Sempre eu comento com a minha esposa, eu não suporto mãe e pai que abandonam o filho. Vira as costas para o filho. É a pior coisa que existe no ser humano. É o desprezo, é a falta de respeito, é a falta de amor pelo ser humano. Porque se uma pessoa que não tem amor pelos seus, ela não vai ter amor pelo próximo, jamais. E se ela não faz pelos seus, jamais ela vai fazer pelo próximo. Isso faz parte da vida, o amor. A família em primeiro lugar.
Eu hoje já estou com essa idade, mas eu também fui um pouco mais jovem, eu gostava muito de futebol, gostava de jogar bola. E eu sempre, meus amigos advogados na cidade, eu sempre jogava bola com eles. Chegava aí era quarta e sexta-feira, o pessoal costumava fazer aquela pelada de final de semana lá na cancha da Sadia. Eu ia junto, eu gostava de jogar bola, sempre gostei. Como o meu irmão, o Silzinho, gosta de jogar bola, acho que até hoje. E a gente tinha assim uma relação, batendo bola, conversando, alegre, contente. Ele sempre, nunca esqueço que ele sempre dizia, esse é o nosso goleiro. E nós jogávamos bola ali, sempre batia papo, assim, normal, sempre me elogiando como goleiro e tal. Quando foi um dia, não vou citar o nome, mas um advogado disse, olha, esse rapaz aí que você tanto está elogiando, que é o goleiro do seu time, ele é seu irmão, foi ele que entrou com ação contra o seu pai, ele é o filho mais velho do seu pai. Nossa, sabe quando cai o teto na cabeça da pessoa? Aí o teto caiu na cabeça, é o Silzinho Marão. Nunca mais falou comigo. E até hoje ele me ignora. É meu irmão, me ignora. Eu nunca tive nada contra ele. Sempre o admirei também, como meu pai sempre o admirei, mas nunca teve a proximidade. E o que hoje também não me interessa mais. Hoje eu vivo para minha esposa, e vivo para os meus filhos, e vivo para aquelas pessoas com quem eu tenho amizade. Vivo para aquelas pessoas que me respeitam e a qual eu as respeito também. Ao seu Marão, por força de reconhecimento dos tribunais, da justiça, é meu pai. Porque se negou, como já no momento anterior eu falei, se negou a um reconhecimento. Hoje o seu Marão para mim é simplesmente o meu pai, está na minha identidade, é aquele que me gerou, mas eu não posso dizer que eu tenha mais aquela ansiedade, aquela vontade, aquele amor, aquela coisa toda, porque tudo machuca. Olha, a grosso modo, você passa por um cachorrinho e todo dia você chuta ele. Aí você vem o dia seguinte e você chuta ele. Você passa e não você chuta ele. Uma hora que você chutar ele vai te morder. Foi o que aconteceu comigo. Não estou dizendo com isso que eu vou morder esse cidadão que é meu pai. Mas eu não posso mais encará-lo assim como meu pai. Eu só tenho uma coisa a dizer a ele, que Deus o abençoe por todas as coisas que ele fez de errado comigo. Um dia o grande Deus vai conversar com ele. Veja, eu como irmão mais velho do Silzinho Marão, eu acho que o Silzinho Marão é uma pessoa bem esclarecida, é um advogado bem conceituado, é uma pessoa de um grande saber, mas intimamente, lá no fundo dele, deva ser uma carência, eu acho que muito mimado, coisa que, como é que eu posso te explicar? O Silzinho Marão hoje ele acha que ele pode tudo. Ele faz e acontece, mas na realidade ele não é, ele não faz e não acontece nada. Eu acho que é meu irmão, mas também digo, a única coisa que eu posso dizer para ele é que um dia o nosso grande Deus vai ter que conversar com ele também, porque se ele continuar da maneira que ele continua, achando que ele é um Deus, que ele tem o sangue azul, ele está enganado. E que ele nunca esqueça que eu sou irmão dele, sou mais velho, sou primogênito. Eu sou o primeiro filho do nosso pai. Queira ele não queira, e meu pai queira ou não queira, eu me chamo de Seu Jesus Marão, mais conhecido como Jesus Marão. E tenho honra do meu nome, tenho muita honra do meu nome, e de quem eu sou e o que eu faço. Só que eu tenho uma diferença. Eu respeito o ser humano. Eu tenho amor pelo ser humano, coisa que eles não têm.